O Flamengo começou setembro com o pé no acelerador, já de olho em tudo que envolve dentro e fora de campo. E quando a gente fala em movimentação, é no sentido completo mesmo. Tem jogador voltando, tem promessa da base sendo emprestada, atacante se despedindo e, claro, uma possível negociação que pode mudar o cenário financeiro do clube já na próxima janela. A torcida rubro-negra precisa ficar atenta, porque as próximas semanas prometem ser agitadas nos bastidores da Gávea. Para começar, tem agenda cheia vindo aí. O Flamengo tem 5 compromissos nesse mês de setembro e, por incrível que pareça, vai jogar mais fora de casa do que no Maracanã. O primeiro desafio é no dia 14, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, um jogo que promete ser complicado, ainda mais levando em conta o estilo de jogo dos gaúchos em casa. Depois disso, vem o confronto contra o Estudiantes pela Libertadores, e esse jogo é especial porque é no Maracanã. Clima de decisão, casa cheia, Libertadores, tudo que o torcedor gosta. Depois, clássico contra o Vasco, também no Maracá, e logo em seguida tem a volta contra o Estudiantes, dessa vez na Argentina. Fechando o mês, o Mengão encara o Corinthians na Neoquímica Arena, um jogo que pode ter peso no Brasileirão dependendo da tabela até lá. Ou seja, tem jogo para todo gosto e emoção de sobra pela frente. E por falar nesse confronto contra o Estudiantes no Maracanã, a diretoria já começou a vender os ingressos. Setores Norte, Sul, Leste e Oeste disponíveis, e o sócio-torcedor tem prioridade, claro. O recado tá dado pra galera que quer empurrar o time rumo à semifinal da Liberta, é agora ou nunca. A expectativa é de casa cheia e atmosfera quente, daquele jeito que só a nação sabe fazer. Agora, saindo um pouco da parte de calendário e entrando na parte médica do clube, tem novidade importante sobre o volante Eric Pulgar. O técnico Felipe Luiz está otimista com a recuperação do chileno e quer antecipar sua volta. Mesmo com a previsão inicial sendo dia 25 de setembro, no segundo jogo contra o Estudiantes, existe uma movimentação interna para que o Pulgar esteja pronto já para o jogo do dia 18, no Maracanã. A ideia é aproveitar essa pausa da data FIFA para acelerar a transição do jogador e, quem sabe, tê-lo como opção pro jogo de ida. Claro, tudo com muita cautela. Estamos falando de um jogador que passou por cirurgia no quinto metatarso, lesão parecida com a que o Neymar teve no passado. Recuperação chata, dolorida, e qualquer passo em falso pode custar caro. Mesmo assim, o desejo de ter o Pulgar em campo é compreensível. O jogador é importante no sistema defensivo do meio-campo, tem presença, marcação forte, leitura de jogo. Mesmo com o De La Cruz voltando bem, com o Gerson retomando o ritmo e com o Jorginho ganhando espaço, o Pulgar é um daqueles nomes que muda o nível da volância. Felipe Luiz sabe disso e está tentando equilibrar a pressa com a responsabilidade. Se tudo correr bem, o chileno pode reforçar o time já na primeira partida das quartas de final da Libertadores, o que seria um baita reforço. Mas não é só de recuperação que vive o Flamengo. Teve também despedida. O atacante Tiola, que recentemente teve sua saída noticiada rumo ao futebol europeu, se despediu oficialmente do Mengão. O jogador está indo para o Dínamo e fez questão de agradecer publicamente ao clube e à torcida. Disse que foi uma honra vestir o manto, que cada título foi um privilégio e que leva o Flamengo no coração. É sempre emocionante ver a base do clube ganhando espaço, crescendo, e depois alçando voos maiores. O Tiola é mais um desses casos que mostram como a formação do Flamengo continua sendo um celeiro de talentos. Que ele brilhe na Europa e, quem sabe, volte no futuro ainda mais forte. E já que estamos falando de base, outra movimentação importante foi o empréstimo do lateral esquerdo Luiz Felipe Meneghetti, que está de saída para o Atlético Paranaense. O jogador foi emprestado como parte do processo de reformulação que a diretoria rubro-negra vem conduzindo nas categorias de base. A ideia é dar mais rodagem aos jovens e prepará-los para retornarem mais prontos, mais maduros. Luiz Felipe já viajou, vai se apresentar ao time paranaense, e a expectativa é de que ele ganhe minutos por lá. Sempre bom lembrar, empréstimo não é fim de linha, é oportunidade. E o Atlético tem histórico de dar espaço a jovens jogadores. Tomara que ele aproveite bem. Agora segura essa, porque vem bomba das grandes. O Grêmio está de olho em ninguém menos que Everton Cebolinha. Isso mesmo. O clube gaúcho,
que recentemente tentou a contratação de Roger Guedes com o apoio de um empresário bilionário, agora tem um novo alvo, o atacante do Flamengo. E quem está por trás dessa movimentação é Marcelo Marques, dono da Marquespan, um dos empresários mais ricos do país. Para você ter ideia, foi ele quem comprou a arena do Grêmio e simplesmente doou o estádio ao clube. Sim, doou. Esse cara agora quer ser presidente do Grêmio e já começou a mostrar poder de fogo. Na tentativa de levar Roger Guedes, ele liberou 10 milhões de euros. E agora, com foco em se eleger presidente, ele já colocou na mesa que seu grande sonho é repatriar Everton Cebolinha. O movimento é claro: fortalecer o time, fazer um grande nome e, de quebra, ganhar moral com a torcida gremista. E por mais que pareça improvável num primeiro momento, a verdade é que o Flamengo pode, sim, topar negociar. E o motivo é simples: a janela de dezembro é a última em que o clube carioca pode lucrar com o jogador. O contrato do Cebolinha vai até dezembro do ano que vem, e a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Se não for vendido até o fim deste ano, o Flamengo corre sério risco de perder o atleta sem retorno financeiro algum. E vamos combinar, isso seria um prejuízo enorme. O clube pagou cerca de 14 milhões de euros na contratação do atacante. É claro que não deve recuperar esse valor integral, mas recuperar parte do investimento já é considerado positivo. Além disso, a saída dele abriria espaço importante na folha salarial, o que pode ser essencial para novas contratações. Hoje, o Flamengo tem um elenco caro. E quando se fala em Cebolinha, se fala em um dos salários mais altos do grupo. Com a saída dele, o clube teria margem para buscar outros nomes no mercado, talvez jogadores mais alinhados com o perfil que o técnico Felipe Luiz quer implementar. A temporada ainda está viva, mas as movimentações para o futuro já estão em andamento. E se por um lado pode estar se despedindo de Cebolinha, por outro o Flamengo segue ligado no mercado e também nas oportunidades que surgem de reforçar internamente o elenco. Não é à toa que o nome de Lucas Beltrán chegou a ser especulado e, mesmo sem fechar, mostra que a diretoria está mapeando opções. Beltrán, inclusive, acabou indo para o Valência, emprestado pela Fiorentina. Um negócio que reforça a dificuldade de trazer atletas que já estão estabelecidos na Europa. Muitos não querem voltar à América do Sul e preferem continuar rodando por clubes do velho continente. Por isso, o planejamento do Flamengo precisa ser cada vez mais cirúrgico. Saber a hora de negociar, saber a hora de segurar, identificar peças que podem render esportiva e financeiramente. É uma equação complexa, ainda mais num cenário em que os clubes brasileiros começam a se organizar financeiramente, mas ainda não têm o mesmo poder de barganha de clubes médios da Europa. Nesse jogo, quem antecipa o movimento tem vantagem. O torcedor do Flamengo, portanto, precisa ficar de olho. Setembro. Começou com tudo e o que não falta são novidades. Tem jogo decisivo na Libertadores, tem clássico, tem despedida, tem possível reforço voltando, tem possível venda milionária, tem jovem da base ganhando chance em outro clube. E isso é só o começo do mês. Se o restante seguir nesse ritmo, o calendário vai ser quente dentro e fora das quatro linhas. O Flamengo vai se moldando, se ajustando e, mais uma vez, mostrando que a temporada não termina no apito final. Ela se decide também nos bastidores. E a gente precisa falar também sobre o papel que o técnico Felipe Luiz vem assumindo dentro desse processo todo. O ex-lateral, agora comandante do time profissional, está imprimindo sua identidade num ritmo muito mais rápido do que muitos imaginavam. Mesmo sendo seu primeiro trabalho como treinador, Felipe mostra que está longe de ser apenas um ex-jogador testando sorte no cargo. Ele tem sido ativo, participativo, atento aos detalhes, principalmente, tem se mostrado um gestor inteligente dentro do elenco. Um dos exemplos disso é justamente a maneira como ele está conduzindo a volta do Eric Pulgar. Ele poderia muito bem apenas seguir o protocolo médico, mas está usando o tempo da data FIFA para tentar antecipar esse retorno, algo que pode fazer a diferença em jogos grandes, especialmente no mata-mata da Libertadores. Felipe sabe que Libertadores é detalhe. Que uma bola dividida no meio-campo pode definir o jogo. Que ter um jogador experiente, com leitura,
posicionamento, capacidade de marcação e saída de bola como o Pulgar pode fazer toda a diferença. E mais que isso, ele entende que ter opções de qualidade no banco também é fundamental. Não dá para depender de 2 ou 3 nomes quando se tem pela frente um calendário insano como o do Flamengo. Então, se ele está forçando nos bastidores para que o chileno volte antes, não é pressa irresponsável, é estratégia. É a leitura de alguém que conhece o peso da camisa, que já decidiu Libertadores dentro de campo e que agora quer fazer o mesmo fora das 4 linhas. Só que essa gestão de elenco não para por aí. Felipe também tem participado das conversas sobre possíveis saídas e reformulações dentro do plantel. E o nome do Cebolinha entra nessa equação de maneira muito sensível. Everton chegou ao Flamengo cercado de expectativa. Era o cara que encantou no Grêmio, que foi para a Europa e teve momentos importantes no Benfica, que jogou Copa América com a seleção brasileira. Mas, desde que chegou ao rubro-negro, nunca conseguiu se firmar completamente. Até teve alguns lampejos, boas partidas, contribuições pontuais, mas nunca se tornou titular absoluto. E isso, no contexto atual, pesa. O clube olha para a próxima janela de transferência sabendo que precisa se mexer. Não dá para ficar esperando o tempo passar e ver um ativo importante sair de graça em julho do ano que vem. Por isso, vender agora em dezembro se torna quase uma obrigação. E aí entra o Grêmio, que enxerga em Cebolinha uma chance de repatriar um ídolo e fazer um movimento de impacto junto à torcida. Marcelo Marques, o bilionário por trás da Marquespan, quer construir uma imagem forte à frente do clube gaúcho. E trazer um nome como Cebolinha seria um recado direto de que ele não está ali para brincar. É importante entender que esse tipo de movimento muda o patamar de negociação no futebol brasileiro. Quando um empresário decide colocar milhões de euros em um clube para contratar jogadores de renome, ele altera a dinâmica. Ele faz com que clubes rivais tenham que se reorganizar financeiramente, que outros investidores passem a olhar com mais atenção para o setor, que o mercado interno se aqueça de um jeito que há tempos não se via. E o Flamengo, que hoje já é um clube com poderio financeiro bem consolidado, precisa estar atento para não perder competitividade. Vender o Cebolinha por um valor razoável, recuperar parte do investimento e liberar espaço na folha pode ser o primeiro passo para trazer outros reforços mais adequados ao sistema que Felipe Luiz está tentando implementar. E a folha salarial é, sim, um tema delicado. O Flamengo tem um dos elencos mais caros da América do Sul e precisa constantemente equilibrar performance com sustentabilidade financeira. Não dá para segurar jogadores caros que não entregam o esperado. E mesmo sendo difícil admitir, Cebolinha acabou se tornando um desses casos. Ele é talentoso, não há dúvidas disso. Mas o encaixe tático, a constância e o retorno em campo ficaram abaixo da expectativa. Então, vender agora pode ser bom para todo mundo, pro jogador, que volta para um clube onde já brilhou, pro Grêmio, que ganha um reforço de peso, e pro Flamengo, que abre espaço no elenco e nos cofres. Enquanto isso, outros nomes também vão movimentando o ambiente rubro-negro. A base continua sendo uma fonte valiosa de talentos, e os dirigentes têm investido cada vez mais nesse setor. O empréstimo do lateral Luiz Felipe para o Atlético Paranaense é mais um passo nessa estratégia. O clube sabe que nem todo jogador que se destaca na base vai vingar no time principal imediatamente. Alguns precisam de minutos, de rodagem, de ambiente competitivo. E o Atlético é um dos melhores lugares no Brasil para isso acontecer. Um clube que dá oportunidade, que aposta em jovens, que tem uma boa estrutura e que disputa campeonatos relevantes. Se Luiz Felipe render bem lá, pode voltar muito mais preparado para brigar por espaço no Flamengo no futuro. E é isso que o clube quer: formar, desenvolver, dar experiência e colher os frutos mais à frente. Esse tipo de gestão também passa por saber quando se despedir. O caso do Thiola, por exemplo, foi bem conduzido. O jogador sentiu que era hora de buscar novos ares, o Flamengo entendeu o momento e facilitou a negociação com o Dínamo. E o mais importante, o atleta saiu de cabeça erguida, agradecido, com portas abertas. Isso mostra a maturidade do clube e do jogador. E mostra também que o Flamengo está criando uma cultura onde a base é valorizada, mas também respeitada. Não adianta segurar garoto por ego ou por medo de crítica.
Às vezes, deixar ir é a melhor decisão. Enquanto isso, a diretoria segue monitorando o mercado internacional. O caso de Lucas Beltrán, que acabou indo para o Valência, deixou claro que não é por falta de tentativa que alguns nomes não chegam. O clube buscou o jogador, teve conversas, mostrou interesse, mas o atleta preferiu seguir na Europa. E isso acontece. Nem sempre a proposta financeira é o único fator. Muitos jogadores jovens querem continuar no mercado europeu para se manterem visíveis às seleções e aos grandes clubes do continente. O importante é que o Flamengo segue se movimentando, buscando nomes, tentando se antecipar às concorrências. Porque a temporada não para, e a preparação para o próximo ano já começou. O mês de setembro ainda promete mais capítulos importantes. Com 5 jogos no calendário, sendo 2 confrontos decisivos pela Libertadores, cada partida será tratada como uma final. O foco está no campo, mas os bastidores seguem pegando fogo. Entre negociações, renovações, possíveis saídas e retornos de jogadores-chave, o Flamengo vai escrevendo mais um capítulo dessa história intensa que é viver no topo do futebol brasileiro. E quando se está nesse nível, cada decisão importa. Cada minuto de treino, cada conversa de bastidor, cada planejamento de janela. A pressão é constante, mas o Flamengo aprendeu a conviver com ela. A diferença é que agora, com Felipe Luiz no comando, esse ambiente passa por uma pequena transformação. Mais leve em alguns aspectos, mais disciplinado em outros. Mais técnico, mais estratégico. O estilo do treinador começa a transparecer não só dentro de campo, mas também na forma como o clube se posiciona. Seja na forma de lidar com a recuperação de jogadores, como no caso do Pulgar, seja no entendimento da hora certa de negociar, como no caso do Cebolinha, seja até na valorização dos garotos da base. Tudo isso forma um pacote que define o Flamengo de hoje, competitivo, ambicioso e em constante reconstrução. Porque mesmo quando está no topo, o clube sabe que precisa se reinventar. A temporada vai avançando, os desafios vão se acumulando e o torcedor, claro, segue na expectativa. Porque ser Flamengo é viver intensamente cada fase, cada jogo, cada notícia, cada detalhe. Setembro começou quente, e tudo indica que vai terminar ainda mais fervendo. É Libertadores, é clássico, é reformulação, é reestruturação, é o Flamengo sendo Flamengo, em sua essência mais pura. E como sempre, com a nação por trás, empurrando, cobrando, acreditando. Porque aqui, não se joga só por jogar. Aqui, se joga para vencer. Sempre. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Cristiano Ronaldo, um dos maiores ícones do futebol mundial, foi visto recentemente chegando à sede do Flamengo, gerando um verdadeiro frenesi entre torcedores, jornalistas e curiosos que se aglomeraram nas imediações do clube carioca. O cenário lembra aquelas chegadas históricas de grandes astros ao Brasil, mas desta vez a expectativa é ainda maior, considerando que Ronaldo, conhecido por sua carreira brilhante na Europa, com passagens marcantes por Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al Nassr, poderia finalmente trazer seu talento para o futebol sul-americano. Rumores de bastidores apontam que negociações vinham acontecendo há semanas, com o Flamengo buscando reforçar seu elenco não apenas tecnicamente, mas também em termos de imagem e marketing global. A movimentação despertou especulações sobre o impacto financeiro que a contratação teria, desde aumento de vendas de camisas, ingressos e patrocínios, até uma possível transformação na maneira como o futebol brasileiro é visto internacionalmente. Fãs presentes relataram que o clima no entorno da sede era de pura excitação, com pessoas tentando registrar cada momento em fotos e vídeos, e a imprensa esportiva já se mobilizando para cobrir cada detalhe da assinatura do contrato. A chegada de Cristiano Ronaldo ao Flamengo, mesmo que ainda não confirmada oficialmente, começou a se desenhar como um dos rumores mais comentados do ano, alimentando debates e expectativas sobre o futuro do clube e do próprio jogador em território brasileiro. Enquanto especulações sobre salários, bônus e duração do contrato circulam intensamente entre especialistas e insiders do futebol.
Segundo relatos obtidos junto a fontes próximas ao clube, a negociação entre Cristiano Ronaldo e Flamengo já apresentava sinais de avanço significativo nas últimas semanas, o que intensificou a movimentação de bastidores. Dentro da sede do Flamengo, a direção estaria avaliando estratégias para integrar o craque português ao elenco, considerando aspectos que vão além do campo, como o impacto na mídia, o apelo internacional e o potencial de inspirar jovens talentos da base. Especialistas em mercado esportivo comentam que, caso a contratação se concretize, será um marco sem precedentes na história do futebol brasileiro, um movimento capaz de alterar a percepção de clubes nacionais perante o cenário global. Entre torcedores, o rumor ganhou proporções virais nas redes sociais, com hashtags, memes e comentários exaltando a possibilidade de Ronaldo vestir a camisa rubro-negra, enquanto críticos questionam a viabilidade financeira de uma operação tão grandiosa. Paralelamente, empresários e agentes estariam se articulando para maximizar oportunidades comerciais, com contratos de patrocínio, campanhas publicitárias e aparições públicas que poderiam reforçar a marca Flamengo internacionalmente. A especulação sobre a assinatura do contrato movimentou não apenas o futebol, mas também setores de economia criativa ligados ao esporte, demonstrando como a presença de uma estrela global como Cristiano Ronaldo pode transcender o campo e gerar um efeito cascata em diversas áreas, desde mídia e marketing até turismo e eventos ligados ao clube, com repercussão que poderia influenciar a maneira como atletas internacionais enxergam oportunidades no Brasil. Fontes extraoficiais indicam que, ao chegar à sede do Flamengo, Cristiano Ronaldo teria sido recebido com discrição, evitando aglomerações maiores, mas não deixando de notar a intensa expectativa gerada pelo rumor de sua contratação. A imprensa esportiva local e internacional se organizou rapidamente, com profissionais posicionando câmeras e drones para registrar qualquer sinal de assinatura de contrato ou declaração oficial. Rumores sugerem que reuniões com a diretoria teriam sido longas, tratando de detalhes que vão desde o tempo de permanência no clube até cláusulas específicas ligadas a marketing, imagem e metas esportivas. A movimentação em torno do possível acerto com Ronaldo trouxe comparações inevitáveis com contratações históricas de estrelas internacionais no Brasil, lembrando nomes que marcaram épocas, mas também levantando debate sobre os desafios de integrar um atleta de projeção mundial em uma realidade de futebol local, que possui particularidades próprias. Enquanto isso, torcedores se mobilizaram nas redes sociais, criando campanhas e hashtags com mensagens de boas-vindas e expectativas de conquistas, enquanto clubes rivais observam com atenção cada passo do processo, imaginando impactos na competitividade do campeonato nacional. O rumor sobre Cristiano Ronaldo no Flamengo não apenas aquece a temporada de transferências, mas também provoca uma reflexão sobre o papel do futebol brasileiro na valorização de estrelas internacionais, o equilíbrio financeiro dos clubes e a capacidade de manter grandes talentos motivados e produtivos, ao mesmo tempo em que se lida com a pressão da torcida e da mídia global, criando uma narrativa complexa que mistura expectativa, ansiedade e fascínio pelo desconhecido. Entre os torcedores mais fervorosos do Flamengo, o burburinho envolvendo Cristiano Ronaldo rapidamente se transformou em assunto dominante nas conversas de bares, redes sociais e encontros esportivos. Cada detalhe da chegada do jogador português é analisado e interpretado, desde a cor do carro que o transportava até o horário em que foi visto entrando na sede, criando uma atmosfera quase cinematográfica em torno do rumor. Alguns fãs começam a imaginar formações táticas, possíveis duplas de ataque e combinações de passes que poderiam surgir com a presença de Ronaldo no elenco, enquanto outros se concentram na dimensão simbólica do fato, vislumbrando um novo patamar de reconhecimento internacional para o clube. Especialistas em marketing esportivo já projetam cenários em que a contratação do craque aumentaria significativamente a audiência das transmissões de jogos do Flamengo, tanto nacional quanto internacionalmente, além de gerar crescimento exponencial na venda de camisas, licenciamento de produtos e engajamento digital. A especulação também provocou movimentos de bastidores em outros clubes brasileiros, que começam a se preparar para a possibilidade de enfrentar um time reforçado por uma estrela global, imaginando estratégias e ajustes para manter a competitividade no campeonato. Enquanto isso, jornalistas investigativos buscam detalhes sobre os termos do contrato, discutindo bônus, cláusulas de desempenho e eventuais compromissos de imagem, tudo isso enquanto o rumor ganha força a cada minuto, demonstrando como a simples possibilidade de Cristiano Ronaldo se juntar ao Flamengo é capaz de alterar o cenário esportivo e social,
gerando um impacto profundo que vai muito além do futebol em si, afetando cultura, economia e percepção internacional do esporte no Brasil. No campo esportivo, os rumores sobre Cristiano Ronaldo no Flamengo provocaram análises detalhadas sobre como o português se encaixaria no estilo de jogo do clube e na estratégia do treinador. Especialistas táticos especulam sobre ajustes no esquema, considerando a presença de um atacante de alto nível e capacidade de decisão em momentos cruciais, ao mesmo tempo em que refletem sobre a integração de Ronaldo com jogadores locais e estrangeiros, criando um ambiente competitivo e motivador. Observadores do mercado de transferências destacam que a simples possibilidade de assinatura impacta negociações paralelas, influenciando negociações de outros atletas e movimentações de rivais, que precisam se preparar para enfrentar um elenco potencialmente fortalecido por uma das maiores estrelas do futebol mundial. O rumor também alimenta debates sobre a longevidade do jogador, seu condicionamento físico e como a rotina brasileira, com viagens e jogos, poderia afetar sua performance em relação aos padrões europeus. Entre torcedores, cresce a expectativa de ver gols, dribles e jogadas emblemáticas, enquanto a mídia internacional acompanha cada rumor, transformando cada detalhe em manchetes que circulam em todo o planeta. A narrativa construída em torno dessa possível contratação transcende o futebol, misturando especulação, expectativa e desejo de ver um momento histórico, capaz de colocar o Flamengo em evidência global e, ao mesmo tempo, alterar a percepção de que o futebol brasileiro pode, sim, receber grandes astros internacionais e transformá-los em ícones de uma nova era esportiva, enquanto todos aguardam ansiosamente a confirmação oficial de um rumor que, mesmo não concretizado, já se tornou notícia mundial e motivo de fascínio coletivo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!